Boa noite. Eu vou encerrar, então, o ponto número 11. Vou encerrar a matéria da nossa prova. O ponto número 11, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. É o ponto número 11 e vocês vão utilizar a Lei 8.036 de 1990, que é a lei do FGTS. Inicialmente eu quero destacar o seguinte: até 1967, até 67, a Constituição trazia uma estabilidade definitiva. Então, empregado que completasse 10 anos na empresa adquiria uma estabilidade definitiva. E, consequentemente, ele só podia ser mandado embora por falta grave, força maior, por questões até que deveriam ser apuradas por inquérito judicial da falta grave. Então, 10 anos de serviço tinha estabilidade definitiva. Depois de 1967, então a Constituição já não traz mais essa estabilidade. A estabilidade definitiva deixa de existir, é lógico que se respeitou o direito adquirido, mas a estabilidade definitiva deixou de existir. Então o texto constitucional passa a prever um fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? Então, a partir de 1967, foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, ninguém mais tinha estabilidade definitiva, respeitado lá os casos antes de 1967, os casos convencionais da própria convenção coletiva ou decorrentes da lei, da Constituição da época, mas ninguém, depois de 1967, já não existia mais a estabilidade definitiva, só a estabilidade provisória, tá? Mas em contrapartida foi criado esse fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Essa apuração da falta grave está prevista lá no artigo 853. Então o empregado poderia ser dispensado por falta grave. Então tinha estabilidade definitiva e só poderia ser dispensado por falta grave. Então inquérito judicial. Então uma ação judicial, um inquérito para apurar a falta grave. Judicialmente, se o juiz reconhecesse, poderia dispensar. Então não existe mais estabilidade definitiva. Mesmo assim, hoje existe uma estabilidade provisória. Então posso exemplificar: a grávida, a partir do momento que descobre gravidez até 5 meses após, tem uma estabilidade provisória. E esse inquérito judicial continua existindo. Então, se a grávida comete uma falta grave, se a grávida comete uma improbidade, por exemplo, ela, por inquérito judicial, ela pode ser mandada embora, essa apuração judicial, tá? O empregado que sofre acidente, o cipeiro, então tudo estabilidade provisória, não existe mais a definitiva. Vamos lá. Então criou esse fundo de garantia por tempo de serviço. Atualmente a lei é de 1990, a lei 8.036, que cuida desse direito, desse fundo de garantia. Como que funciona isso? Então, 8% mensalmente o empregador tem que depositar na conta vinculada do FGTS, na conta fundiária, 8% da remuneração do funcionário. Então, o empregado ganha R$3.000 por mês, 8%, R$240,
depositados mensalmente nessa conta fundiária. O empregado vai receber os R$ 3.000 mensais no holerite. Além desses 3.000, o patrão deposita R$ 240 nessa conta vinculada. Quem é o agente operador dessa conta é a Caixa Econômica Federal. E segundo essa Lei 8.036, esse dinheiro, a Caixa Econômica Federal opera esse dinheiro e o Conselho Curador Nacional, então a finalidade, o Conselho aplica esse dinheiro na habitação e aplica esse dinheiro no saneamento básico, ou o Conselho fiscaliza a aplicação desse dinheiro no saneamento básico e na construção civil. Então a Caixa Econômica é a operadora e por essa razão que a Caixa Econômica Federal é conhecida como o Banco da Habitação. O que mais? Vamos lá. Hoje, o empregado doméstico tem direito também ao FGTS. Então, o artigo 21 da Lei Complementar 150 de 2015, a partir de 2015, o empregado doméstico também tem direito ao FGTS. Isso está escrito lá nesse artigo 21. Qual que é a finalidade do FGTS? Então, é uma conta bancária que tem por finalidade proteger o trabalhador por ocasião da dispensa. É uma conta bancária que pode ser movimentada naquelas hipóteses do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990. Tá certo? Essa definição de Amaury Mascaro Nascimento, que o trabalhador então pode movimentar naquelas hipóteses previstas em lei, e é uma conta que traz essa garantia pelo tempo de serviço, tá certo? Então, todo mês 8% depositado, isso vai acumulando. Quando ocorre a rescisão do contrato, ele tem direito a sacar, a fazer o levantamento desse FGTS, desse saldo do FGTS. Posso exemplificar já duas situações para vocês entenderem. Primeiro, o empregado foi despedido sem justa causa. Pode levantar o FGTS? Sim, lógico. Dispensa sem justa causa, levanta o FGTS. Empregado foi dispensado por justa causa. Abandonou o emprego, cometeu um ato de roubo, apropriação indébita. Pode levantar o FGTS? Não, porque, na verdade, além de cometer uma falta grave, ele não pode receber um presente, receber um benefício, receber uma compensação. Então, quando ele é dispensado por justa causa, não pode ocorrer esse levantamento. Outra situação, qual que é a natureza jurídica do fundo de garantia? Então, surgem três questões: a tributária, a previdenciária e a trabalhista. Então, se você olhar o FGTS como um direito do empregado, a ótica, então, é trabalhista. Funcionário dispensado descobre que o FGTS não foi depositado regularmente, ingressa com ação trabalhista para receber esse crédito trabalhista e para receber essa situação dos depósitos que não foram efetuados corretamente. Então, uma ação trabalhista, ótica trabalhista. Ótica tributária, a questão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal descobre que o empregador não fez os depósitos corretos do FGTS.
a Caixa Econômica Federal pode ingressar com uma ação de execução fiscal contra a empresa, contra o empregador, para que efetue corretamente os depósitos do FGTS. Então, natureza previdenciária. Então, na ótica previdenciária, esse FGTS tem uma correspondência com o pagamento da Previdência, com o pagamento fundiário desse trabalhador. E a Maurinho Mascaro complementa. A natureza jurídica do FGTS é múltipla, depende da ótica que você utilizar, depende da ótica que você estiver na cobrança ou no ordenamento que você estiver utilizando. Então ela pode ser previdenciária, ela pode ser tributária e ela pode ser trabalhista. A prescrição. A partir da súmula 362, eu vou falar da prescrição trabalhista, que é a questão que nos interessa, e 5 anos, a prescrição de 5 anos, segundo a súmula 362. Eu posso falar assim, eu tenho 2 anos para reclamar, 2 anos futuros, a partir da rescisão do meu contrato, eu tenho 2 anos para reclamar e posso reclamar os últimos 5 anos. Por essa súmula 362, se discutiu que, na verdade, existia um marco que regulamentava 13 de novembro de 2014. A partir de 13 de novembro de 2014, o que acontecesse primeiro, 30 anos, porque antigamente a prescrição era de 30 anos, ou 5 anos, o que acontecesse primeiro. Como 2014, 5 anos, esse prazo então já decorreu em novembro de 2019, então já não tem mais essa discussão. Prazo trabalhista para a discussão do FGTS, a prescrição do FGTS. 5 anos, tá? Eu tenho 2 anos para reclamar, para ingressar com o processo judicial e posso reclamar os últimos 5 anos. Nessa questão da natureza jurídica, então faço a leitura da súmula 82 do STJ, faço a leitura da súmula 210 do STJ, faço a leitura do artigo 23, parágrafo 5º dessa lei 8.036 de 90, que vocês vão entender, mas a natureza jurídica, a resposta é múltipla. Natureza jurídica múltipla. Pode ser tributária, pode ser previdenciária, pode ser trabalhista. A questão das hipóteses de levantamento. Então, nós temos lá o artigo 20 dessa lei 8.036 de 1990. Então, eu posso perguntar para vocês, empregado despedido sem justa causa pode efetuar o levantamento do FGTS? Vocês vão falar que sim, nós já respondemos que sim, nos termos do artigo 20, inciso 1º. E na rescisão indireta? Então, o inciso 1º diz que mesmo que na despedida indireta, mesmo na hipótese da despedida indireta, sim. Despedida sem justa causa, inclusive é indireta, na culpa recíproca ou na força maior. Então fala assim, sentença judicial reconheceu a culpa recíproca. Empregado tem direito ao levantamento do FGTS no reconhecimento da culpa recíproca? A resposta é sim, é permitido, então, o saque do FGTS na culpa recíproca. Então, pagamento da prestação da casa própria, a questão
da aposentadoria, o empregado aposentou, tem direito ao saque do FGTS, completou 70 anos de idade, tem direito ao saque do FGTS, ele, nos contratos a termo, extinção do contrato a termo, eu posso perguntar para vocês, no término do contrato de safra, é um contrato por prazo determinado, a termo, é permitido o saque do FGTS? Sim. No término do contrato de experiência, é permitido o saque do FGTS? Sim. Né? Na questão, quando o trabalhador permanecer por 3 anos fora do regime do FGTS, então sim, vamos imaginar uma hipótese, o funcionário pediu exoneração, pediu a conta, então consequentemente no primeiro momento ele não vai sacar o FGTS, ele tem lá 10 mil reais depositados no FGTS, ele pediu demissão, ele pediu exoneração, ele vai sacar o FGTS? Não, ele que pediu a conta. Ele vai perder esse dinheiro? Não, esse dinheiro vai ficar depositado quando ele ficar 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. A partir dos 3 anos ele vai ter esse direito de saque do FGTS. As hipóteses da neoplasia maligna, quer dizer, do câncer, as hipóteses lá da deficiência para aquisição de melhores condições de vida, as hipóteses lá do falecimento do trabalhador, quando o empregado falece, os seus herdeiros têm direito ao levantamento, ou por alvará judicial, ou por inventário, e tem direito a esse levantamento. E recentemente foi criada a hipótese do acordo. Então o funcionário faz um acordo para rescisão do contrato, artigo 484, letra A. Então também tem direito ao levantamento, 80% do levantamento do FGTS. Então a hipótese do acordo, da extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes. Então faço a leitura lá do artigo 484, do inciso do artigo 20, inciso 1º, letra A, também da Lei 8.036, da extinção da empresa. Então faço a leitura do artigo 20, que nós encontramos todas as hipóteses lá do levantamento do FGTS. Outra coisa, eu quero explicar para vocês. E na questão da multa, né? Então nós já conversamos, nós já estudamos o seguinte: se o funcionário for mandado embora sem justa causa, ele tem direito a uma multa de 40%, referente 40% do saldo do FGTS. Então, se ele for mandado embora sem justa causa, se ele for despedido, o patrão optar pela rescisão do contrato, 40% de multa do FGTS. Então vamos imaginar o seguinte: o nosso cliente tem lá 20 mil reais depositados no FGTS. Para que ele possa ser mandado embora, o patrão vai ter que pagar uma multa de 40% desse valor. 40% de 20 mil, vai ter que depositar, vai ter que pagar uma multa de 8 mil reais. Isso vai ter que depositar nessa conta vinculada e o empregado vai sacar o saldo existente, então de 20 mil reais, mais a multa de 8 mil reais dos 40% do FGTS.
Isso está escrito no artigo 18, parágrafo 1º. O artigo 18, parágrafo 1º, cuida dessa multa. Então diz que nas hipóteses ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do FGTS os valores relativos